Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este vídeo nós vamos falar a respeito de um dos maiores cenários de terror sobrenatural já inscritos no Brasil, Trevas RPG, com o seu suplemento Anjos, a Cidade de Prata. Anjos, a Cidade de Prata fala exatamente dos seres alados servos do Demiurgo, os anjos, aqueles seres extremamente poderosos que podem virar sua campanha de RPG de pernas pro ar. Se você também quer saber mais a respeito dessas criaturas que podem ser tanto divinas como horripilantes, fica aqui que depois da vinheta eu. Oi, galera, sentiram saudade? Pois eu estou aqui de volta para mais um vídeo do Que Mundo é Este? Para a gente continuar falando a respeito de Anjos, a Cidade de Prata. Nos vídeos anteriores, nós vínhamos falando a respeito da história deste cenário incrível. Nós vimos desde a travessia do Demiurgo de Paradísia desde a travessia do Demiurgo do Éden para Paradísia até a expansão, né, do romanismo, até passamos pela Inquisição, passamos pela peste, e nós vamos hoje chegar até o Renascimento, aquele momento, né, da história em que a igreja começa a perder, né, a igreja representante dos anjos na terra, ela começa a perder o seu poder, e um renascimento da cultura grego-romana, ele tem início. E aí nós vamos ver o que vai acontecer nessa sociedade tão parecida com o nosso planeta, mas onde os seres sobrenaturais, anjos, demônios, vampiros, não só existem, como estão interessados em dominar o mundo. E é só você, meu amigo aventureiro, que pode impedir que isso aconteça. O quê? Caiu aqui de paraquedas e nem sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de roleplay game, jogo de interpretação de papéis. É isso mesmo. E se você nunca ouviu falar em roleplay games, dá uma olhadinha no card, que eu deixei lá um link para uma playlist onde eu falo tudo que você precisa saber a respeito do RPG. O nome da playlist é RPG para iniciantes. Vai lá dar uma olhadinha. Quem sabe você curte, você gosta e acaba jogando. Mas se você não caiu de paraquedas, se você está aqui porque já vem acompanhando os outros vídeos, ou se você já curte o meu canal, mas perdeu os vídeos iniciais, não precisa ficar preocupado, porque tem outro link no card que vai te levar para o início dessa playlist, e aí você vai poder ver os vídeos de número 1, 2 e 3. É isso mesmo, gente. Tem muita coisa já legal falando a respeito de anjos, mas a gente tá longe ainda de terminar esse suplemento incrível. Então vamos, sem mais demora, terminar a parte, né, histórica. Eu creio que hoje será o último vídeo, a gente vai conseguir encerrar toda a parte histórica, né, do suplemento Anjos. Vamos então? Então, né, pessoal, como eu vinha falando, né, com o fortalecimento do Estado, o desaparecimento dos dragões e de outros monstros marinhos que foram removidos para Paradiso e Arcano, a navegação ela se tornou possível e começou a época que ficaria conhecida na história da humanidade como as grandes navegações, é isso mesmo. Então, as grandes navegações, elas têm início, né, com a viagem de Colombo à América em 1492. Enquanto os mares estavam sendo, como eu posso dizer, dominados, né, descobertos, conquistados pelos povos do planeta, né, pelos povos humanos, os anjos nimbos da Cidade de Prata estavam lutando para equilibrar o jogo de xadrez que eles jogam com a humanidade, né? Eles queriam conseguir respirar aliviado, afinal de contas, muitas coisas tinham acontecido, né, desde a chegada do filho do Demiurgo à Terra, do Cristo, né, que encarnou na forma humana com o nome de Jesus. Então tinha sido uma luta muito grande para poder conquistar espaço, para poder dominar, né, a humanidade. E, claro, os outros seres sobrenaturais, eles não iriam permitir o domínio da Cidade de Prata sem lutar.
E essa resistência imposta por esses seres acabou por desequilibrar, né, o xadrez. E os anjos, né, Nimbus, eles queriam voltar a ter um equilíbrio, né, queriam que o jogo continuasse mais de forma equilibrada. É aí que surgem, então, grandes gênios como Michelangelo e Da Vinci. Esses gênios, eles puderam desenvolver os seus trabalhos com apoio de anjos protetores e de muitas novas ordens de magos que haviam surgido. Nesse período, formou-se o Conselho de Magos na Europa. Esse conselho ele era composto de 44 ordens e muitos destes sábios se tornaram conselheiros de reis e de rainhas. Aí vocês imaginam o poder que eles tinham, né? E que eles utilizavam esse poder para poder conseguir os seus objetivos. Durante esse período que ficou, né, conhecido como o Renascimento, né, marcou a volta dos magos, ainda que condenados a se tornarem ordem secreta pelo resto da história. Claro, porque eles continuaram sendo perseguidos pelos anjos da Cidade de Prata. Mas o retorno deles, né, foi, de certa forma, assim, providencial para que os acontecimentos que viriam depois pudessem ocorrer, tá certo? Então eles tinham sido banidos pelos anjos da Cidade de Prata e agora eles retornavam. Como eles não podiam retornar abertamente, eles não haviam vencido a Cidade de Prata ainda, né? Eles tiveram que voltar, meio que podemos dizer, escondido, mas ainda assim era uma grande vitória para eles. Outro fator muito interessante na época também foi o aparecimento dos vampiros como governantes de cidade. Os vampiros passaram a influenciar o jogo a partir do momento que eles começaram a se tornarem líderes, né? E influenciarem nas cidades humanas. Isso significava, né, de certa forma, assim, uma vitória da razão sobre o misticismo, que culminou com o fechamento da maioria dos portais e aberturas intermediárias que ligavam a Terra, tanto a Arcano quanto a Paradísia. E durante esse período, né, conhecido como Renascimento, os portais da metrópole se abriram para a Terra. Então veja que enquanto alguns portais estavam se fechando, outros portais começaram a se abrir. E os portais que ligavam a Terra, a Metrópolis era um deles. A Metrópolis, né, para quem não viu o vídeo número 1, tá? Que era aquela, que era o lado dos Caps, né? Ela surgiu da guerra entre Bel-Meridá, né? E a deusa dragão Leviatã, né? Então, do combate entre eles, né? Surgiu essa cidade, a Metrópolis, tá? Que estava agora, né? Os Keper, né? Os habitantes da metrópole estavam agora abrindo um portal, né? Para a Terra, né? Assim, e eles atravessavam esse portão sem uma quantidade assombrosa, né? Vinham tanto os Kep como os Chesas e os Cenobitas. E o local, né, da preferência deles ao atravessar foi exatamente a Europa. Eles já haviam estado na Europa antes e muitos acreditam que foram eles que inspiraram muitas das ornamentações das igrejas góticas, mas foi somente a partir do século XV que a presença desses anjos disformes se intensificou. Muitos dos Chesas, por exemplo, começaram a participar dos jogos dos nimbos pelo poder e domínio da terra. Enquanto a Europa fervilhava com a chegada dos Chesa, né, e com o renascimento cultural, os navios que haviam partido mar adentro, eles chegam então ao que ficaria conhecido como o Novo Mundo. O encontro dos europeus com os nativos desse Novo Mundo foi um acontecimento único também na história da humanidade. Durante mais de 4 milênios, os demônios de Arcano, eles haviam conseguido construir uma civilização no lado ocidental da Terra. Essa civilização ela era composta pelos astecas, os maias e os incas. Com a chegada dos espanhóis e portugueses, vieram também os protetores e os corpóreos, decididos a transformarem este novo mundo numa colônia de exploração da Cidade de Prata. Os colonizadores não mediram esforços para destruir os nativos da América. A guerra entre espanhóis e nativos destruiu quase 3/4 da população do local. Exércitos de corpóreos, capitares devastaram as vilas incas,
astecas e maias, como rolos compressores. Os habitantes de Arcano, acostumados com a vida da harmonia e paz dos últimos milênios, foram devastados pelas máquinas de guerra dos espanhóis. A guerra durou mais ou menos 150 anos, terminando ali por volta do século XVII. Foi nesse período também que teve início a famosa caça às bruxas. Isso aconteceu por causa da colonização inglesa na América do Norte. Muitos magos, vampiros e demônios migraram para as novas terras, na esperança de conseguir escapar das garras da Inquisição e da Igreja. Fundaram colônias, desenvolveram vilas e ao invés do pensamento explorador português e espanhol, procuravam manter uma nova base de operação para contra-atacar. O continente negro, a África, também foi parte da terra que mais conflito teve entre a Cidade de Prata e os deuses nativos. Cada vila na África cultua seus próprios deuses. A metade superior da África sofria influência dos muçulmanos e dos egípcios, mas a metade inferior permaneceu misteriosa até o final do século XV. A religião Yoruba e seus deuses poderosíssimos foram combatidos quando os exploradores ingleses e franceses começaram suas incursões no continente. Os deuses principais dessa religião eram Mulungu, Niambi, Lisa e Ninhamê. Eles eram criaturas poderosíssimas que tinham vindo de Arcano, não de Paradise. Isso é bem interessante, né? Então, na verdade, eles eram seres nativos do plano inferior à Terra, não do plano superior. Voltando para a Europa, né, nós temos o advento das máquinas. Começou uma nova era para a humanidade, uma era baseada na mecanização, totalmente contrária ao conhecimento dos anjos. Começava uma migração para a cidade e os campos se tornaram terras mais vulneráveis às criaturas sobrenaturais. A concentração e crescimento das populações da cidade, por outro lado, tornava o terreno fértil a caçadas, principalmente para os vampiros do Ocidente. Os nimbos obscuros, eles foram os primeiros a descobrir as vantagens da mecanização sobre o trabalho humano e trataram de aprender o mais rápido que puderam sobre estes novos mecanismos. Muitas ordens tecnológicas começaram a surgir nesta época, englobando as grandes corporações de ofício e utilizando-se das fábricas para os seus experimentos. Os Chesas e os Cenobitas, inimigos da Cidade de Prata, utilizaram de seus conhecimentos com biomecânicos e aprimoraram muitas máquinas nos locais onde se estabeleceram. Assim, a gente chega até a Rússia, que até então estava, meio que esquecida em todo esse panorama. Os anjos começaram uma campanha destrutiva de conversão nas planícies geladas e chegaram a converter cerca de 80% da população local em menos de 2 séculos. Era muita gente convertida num período relativamente pequeno. As batalhas foram sangrentas e os cavaleiros enfrentaram toda sorte de criaturas nas florestas da Rússia Branca. Mais tarde, com a chegada do comunismo e da influência dos humanos sobre a Igreja Ortodoxa, o poder dos anjos diminuiu sensivelmente. Alguns conseguiram permanecer infiltrados entre os membros do Partido Comunista, mas a influência da Cidade de Prata sobre os russos foi praticamente eliminada nesse período. Voltando para o lado ocidental, nós temos o surgimento dos Estados Unidos. Desde a sua origem, eles estavam envolvidos em conflitos com as sociedades secretas e com os templários, a maçonaria, a Rosa Cruz e os demônios de Arcano, com os anjos sempre tentando conseguir um pulso firme para a tomada definitiva do novo continente. A maioria dos corpóreos que estavam instalados nas cidades americanas, então, enfrentaram templários e demônios com a mesma intensidade. Essas 3 facções permanecem em luta desde o final do século XVIII e nenhum dos lados conseguiu a supremacia. Já houve caça às bruxas, guerra aos demônios e problemas quando os Estados Unidos iniciaram a Guerra Fria contra a Rússia.
Nos dias de hoje, ainda é difícil dizer quem controla o quê, pois cada cidade possui suas próprias particularidades. Existem regiões totalmente tomadas por demônios de arcano, como a região da Califórnia, Texas e outros estados do sul. Existem regiões tomadas pelos vampiros e pelas sociedades secretas, como Nova York e Chicago. As principais cidades do norte e nordeste foram tomadas pelos anjos, como Boston, Washington e as regiões centrais. Algumas das cidades importantes foram tomadas pelas sociedades secretas e por magos espalhados por todo o país. Após os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos tornaram-se completamente paranoicos em relação ao terrorismo islâmico, principalmente, colocando seus exércitos de prontidão para uma possível guerra religiosa no Oriente Médio. Os anjos estão aproveitando essa situação para influenciar as tropas americanas, principalmente no que trata da tomada de Bagdá, uma das mais importantes mecas dos anjos muçulmanos. Os conflitos entre anjos e demônios acabaram com os impérios que estavam na América. Com os portugueses e a colonização do Brasil, vieram para a América centenas de corpóreos e protetores para tomar conta do território conquistado. Devido à migração de centenas de milhares de escravos, os deuses africanos conseguiram o apoio e reverência de grande parte da população. Também vieram para a América Central e do Sul muitos vampiros Azimane e diversos magos africanos. Os anjos se instalaram nos pontos mais ricos do novo continente, disputando espaço com Xangô e outros deuses do panteão Yoruba, em cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro. A influência destas duas culturas foi muito contrastante, mas ao contrário do que ocorreu no resto do mundo, no Brasil, devido ao temperamento receptivo e complacente dos corpóreos responsáveis pelas novas vilas, houve um sincretismo, ou seja, uma fusão pacífica dessas regiões. Os anjos não influenciaram muito a tomada de decisões por parte dos governos na América Latina. E as sociedades secretas foram capazes de formar impérios muito poderosos, manipulando governos e ditadores. Os vampiros estrigói também estão presentes na história do Brasil, ao lado dos Azimane e dos Equimans. Finalmente chegamos ao século XXI. O surgimento das novas seitas evangélicas e pentecostais em cada esquina, a grande maioria delas motivadas apenas pela arrecadação de dinheiro não tributado, tem enfraquecido o poder e a influência da Cidade de Prata na terra de uma maneira lenta, porém contínua. Apesar de se dizerem seguidores de Jesus, essas seitas foram fundadas por humanos que não entendem nada de religião e estão em busca de outro objetivo, o que acaba minando cada vez mais a crença das pessoas em anjos e santos e termina por diminuir a forma pensamento e, consequentemente, o poder destas entidades na Terra. Alguns nimbos conseguiram se infiltrar nessas seitas, ainda que sempre indiretamente, mas são poucos que estão sob influência da Cidade de Prata. A maioria deles é vista como um problema a ser enfrentado. Por outro lado, a guerra entre católicos, judeus e muçulmanos tem acirrado o conflito entre anjos de Meca e os anjos da Cidade de Prata, gerando conflito pesado na região do Oriente Médio, onde todas as tentativas de diplomacia entre os reinos celestiais têm falhado sistematicamente. A influência da igreja sobre as pessoas no mundo também diminuiu bastante, forçando os anjos a permanecerem cada vez mais nas velhas cidades católicas europeias. Muitos mencionam até mesmo a chegada de novos deuses, como a televisão, o dinheiro, as drogas, a internet e a mídia, que têm cada vez atraído mais e mais seguidores, tornando as histórias de anjo cada vez mais próximas dos contos de fadas. Muito bem, gente, e é nesse cenário que as suas campanhas de RPG vão se desenvolver. Com esse vídeo hoje nós encerramos a história dos anjos até o presente momento no nosso mundo. Fique à vontade, senhor narrador, para acrescentar, incrementar fatos históricos ao seu cenário. Lembre-se, essa guerra entre
anjos, demônios, magos. É o pilar do mundo de trevas RPG. E você deve explorar em benefício da sua história, tá bom? Espero que vocês consigam, com esse material, realizarem excelentes roleplays, tá? Quando eu voltar no próximo bloco, ainda falando sobre Anjo e Cidade de Prata, nós não iremos falar mais a respeito da cidade, nós vamos falar a respeito das castas. Eu vou trazer cada uma das castas de anjo, tá? Os corpóreos, os captares, os protetores, os nimbos. Nós vamos esmiuçar. Depois nós vamos falar sobre os poderes, né? Sobre a forma que eles preferem interagir com os humanos. Tudo isso para poder ir aumentando o seu conhecimento a respeito do suplemento, e isso tudo vai servir. Isso tudo vai servir para beneficiar a sua história. Então, eu espero que você esteja aqui comigo no próximo encontro. Se você é novato aqui no canal, mas gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, tá? E de ativar o sininho, porque você será avisado quando o próximo bloco de vídeos sair. Vai ser logo, tá, gente? Não vai demorar. Então, fiquem de olho no canal, tá bom? E quem já é inscrito, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Me ajuda a levar esse conhecimento a outras pessoas que curtem terror sobrenatural, que querem ambientar suas histórias, pessoas que jogam ou já jogaram Daimon para matar a saudade e jogar novamente, tá? Então, por favor, dá essa forcinha aí pro canal, tá bom? No mais é isso, gente. Não deixem de dar uma olhadinha no meu blog, no meu blog Professora Nerd. Lá eu estou com histórias ambientadas nos meus cenários de RPG, tá? Então, são mais de 18 anos, né, que eu jogo, que eu narro RPG. E eu estou agora escrevendo, né, alguns romances, né, que foram ambientados em mundos fantásticos que nós desenvolvemos ao longo dessa história para compartilhar com vocês. Então, por favor, vão lá dar uma olhadinha e depois voltem, tá? Para me dizer o que é que vocês acharam. Esse feedback é muito importante para mim. Obrigada por terem ficado comigo até o final desse vídeo, até o final desse bloco. Espero ter ajudado, ter satisfeito a curiosidade de vocês a respeito da trajetória dos anjos no mundo de trevas. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou tentar responder com o maior prazer. No mais, só agradecer mesmo pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!